Graça e paz para todos, meus amados. Aqui é o pastor Rui da Bahia, fala de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Quero trazer uma palavra de fé para você, porque sabemos que a fé é um firme fundamento das coisas que se esperam e da prova que não se vê. Essa verdadeira fé que Deus procura em nossos corações, como está escrito lá no livro de Hebreus 11, a carta dos Hebreus. Amém? Vamos orar e trazer essa palavra. Vamos falar da mulher cananeia. Quem era ela? Por que ela perseverou? Por que ela precisava e alcançou? Vamos orar. Senhor Deus, ó Pai, nesse momento eu trago a Tua palavra linda, maravilhosa, que é digna de toda a nossa aceitação. Como o Senhor mesmo diz, que passarão o céu e a terra, mas ela permanecerá firme para sempre e jamais vão de passar. Deus fala a cada coração das pessoas que vão ver esse vídeo, vão assistir. O Senhor venha abençoar a sua lar e a sua família e venha guardar debaixo da Tua proteção divina, debaixo das Tuas asas, as asas do impotente. Aquela pessoa, Pai, está abatido na fé, querendo desistir, como diz o ditado do mundo, chutar o balde, que a partir de assistir esse vídeo não vai pensar mais isso. Ela vai perseverar, caminhar e olhar somente para Ti, que é autor e consumador da fé, é o alvo da salvação. Nem olhar para a direita, nem para a esquerda, nem para trás, mas somente para Ti, seguir em frente, e o Senhor vai ajudar as pessoas a vencer, em nome de Jesus, através do Teu Santo Espírito. Fala aos corações e abençoa, mediante a pregação, Pai, salva a vida. Nas orações, transforma a vida, curando, libertando, desfazendo as obras do diabo, porque o Senhor se manifestou para fazer as obras do diabo. Como diz o livro de João 8,36, o Senhor, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livre. E quem crê será livre. Você crê? Diz amém. Fala, eu creio. E eu, minha família, será livre. Amém? Graças a Deus. No livro de São Mateus, capítulo 15, versículo 21, diz assim. Amém? Diz a palavra do Senhor. Então Jesus deixou a Galiléia, rumo ao norte, para a região de Tiro e Sidom. A uma mulher cananeia que ali morava, veio a ele, suplicando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, diz ela. Minha filha está possuída por demônio e atormentando terrivelmente. Amém? Versículo 23 diz assim. Jesus não disse uma só palavra em resposta. Provou ela, hein? Então os discípulos insistiram com ele: mande ela embora. Aí egoísmo, como é, né? A pessoa egoísta é assim: manda ela embora. E ela não para de gritar atrás de nós, diz os discípulos. Versículo 24, Jesus disse à mulher: fui enviado para ajudar apenas as ovelhas perdidas do povo de Israel. A mulher, olha que mulher insistente, perseverante na fé, aproximou-se, ajoelhou. Olha, gente, Deus se agradou dessa, hein? Diante dele implorou mais uma vez: Senhor, ajuda-me, ajuda-me. Versículo 26, Jesus novamente respondeu: não é certo tirar comida das crianças e jogá-los aos cachorrinhos. Amém? E ela não desistiu, não. A pessoa que desistir. Versículo 27. Aí ela respondeu: Senhor, é verdade, disse a mulher. Não é, entanto, até os cachorros comem a migalha que cai da mesa de seus donos. E outra tradução é: seus senhores. Versículo 28. Jesus falou: mulher, sua fé é grande, disse Jesus. Seu pedido será atendido. E no mesmo instante, gente, a filha daquela mulher foi liberta, curada daquele espírito de demônios. Por que Jesus falou isso para essa mulher? Para servir de exemplo, porque os judeus tinham a mania de chamar essas mulheres de cananeia, como os judeus também, isso não se dava com os samaritanos, chamava de demônio e tudo. Aí, porque os judeus chamavam fenício, né, as pessoas de Fenícia, né, que ela era mulher fenícia, cananeia, era a mesma coisa, de cachorrinho. Os estudiosos afirmam que no contexto daquela época e no jogo da rivalidade, existia um jogo de rivalidade e discriminações, o sírio fenício era considerado pelo judeu como o quê? Cachorro. O judeu tinha esse costume de julgar as pessoas gentil de animais. Vou te contar uma história que está na Bíblia, lá no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 10, quando Cornélio implorou
a busca de Deus, jejum e oração, a hora nona, que é 15 horas da tarde, né? A hora nona, que é 15 horas, né? Conhecido como 3 da tarde. Ele fez a oração, diz a Bíblia que ele fazia esmola a Deus, Deus atendia ao seu clamor, mas só que ele era reconhecido pela sociedade judaica, porque era como fosse incircunciso e imundo. Eles tinham como imundo cachorro, qualquer animal, como nós vimos aí, a Sirofenícia. E o Espírito Santo apareceu para Pedro no horário de meio-dia, que é a hora sexta, né? Pedro sentiu fome, e aí veio uma visão de um lençol em cima, do céu abaixo. Pedro estava no terraço e aquela voz falou: Pedro, está vendo essa visão? Mata e come. Eram vários animais. Pedro falou, aí aquela voz continuou: mata e come. Pedro falou: Senhor, jamais comerei coisa alguma imundo. Aí Jesus disse: Pedro, não fale imundo, que Deus purificou, que era um povo gentil. Como que era esse povo gentil? Igual essa mulher cirurgianista de Cananeia. Era julgado, também igual o samaritano pelo judeu. Não se comunicava, não se dava bem. Era desentendimento total, não tinha união. Jesus voltou a palavra e falou para Pedro: Pedro, mata e come, porque não é imundo, que Deus purificou. Quem era esse povo? Era o povo de Cornélio e sua família. Pedro ignorava, achava que era imundo, era como se fosse qualquer cachorro desse aí. Aí pronto, nesse momento Deus está tendo um diálogo com Pedro. Quem chega na casa de Pedro? 2 varões que vinham de lá de Cornélio, e perguntaram onde morava Pedro, que está na casa do Simão Curtidor, na beira da praia. Curtidor é aquele que curtia couro, né? Na Bahia, lá no interior, que mata boi e curte couro, né? Para fazer seu lado, eles curte couro. Então ele era um curtidor. Pedro estava na casa dele. Aí chegaram. Pedro falou: quem quer falar comigo? Pedro não ia descer, não. O Espírito Santo falou: Pedro, desce, eu que enviei. Pedro desceu. Se não fosse isso, ele não ia descer, não. Pedro era muito soberbo. E desceu, foi junto com aqueles varões. Contou a história que o anjo apareceu 3 horas lá para Cornélio e mandou chamar ele. Foi. Chegou lá, Deus batizou todo, foi um poder. Pedro disse: verdadeiramente, ninguém fará acepção. Deus não fará acepção de pessoa, ninguém pode julgar. Foi ele que Pedro caiu em escama, reconheceu que o gentil também era um povo escolhido por Deus. Então voltamos a essa palavra aí, porque os judeus chamavam eles de cachorrinho, como contei dizer aqui na palavra, né? Porque os judeus chamavam os fenícios de cachorrinhos. O estudioso afirma que no contexto daquela época e no jogo da rivalidade e discriminações, o sírio-fenício era considerado pelo judeu como um cachorro. A mulher cananeia chamou Jesus filho de Davi, porque ele acreditava que Jesus era o Messias, né? Que seria da descendência de Davi. Realmente Jesus é descendente de Davi mesmo, mas ele acreditava que o Messias, que ele ouvia os estudos. Hoje os judeus esperam o Messias, mas sabendo que será o Messias, vão abraçar, né? É o anticristo. Jamais a igreja não espera que a igreja seja arrebatada antes da grande tribulação, ou da grande tribulação, ou antes da manifestação do anticristo. Assim nós cremos. Escute bem, Sírio-Fenícia, Cananeia, termo que refere à mesma região antiga da Fenícia, né? Que hoje faz parte do Líbano. Faz ali parte do Líbano, ela era daquela região até hoje. A história da mulher cananeia ensina que devemos ter fé, não desistir, mesmo quando a resposta parece distante. Então tudo é na perseverança. O apóstolo Paulo disse assim: como é que eu vou pedir uma coisa que já recebi? Se eu não recebi, continuo pedindo. Então é isso aí. Se você não alcançou, não desista, bate na tecla, vai em frente. Aquela mulher não desistiu enquanto Jesus não olhou para ela. Jesus é uma pessoa boa, maravilhosa. Ele ia abençoar ela de qualquer jeito, o coração dele é bom. Mas ele provou a fé daquela mulher para servir de exemplo àqueles que acompanhavam ele. Amém? É assim que é. Lembra da fé do cego de nascença? O Bartimeu, né? O Bar e Timeu. Timeu era o filho, o Bar era o pai. Ele falou: filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque é assim que eles conheciam Jesus como filho de Davi. Ele era da raiz de Jessé, né? Da geração de Jessé. Por isso que Jessé era o pai de Davi. Então, todos falam assim: Jessé, Jesus, filho de Davi, que é da geração de Jessé, que é o mesmo Davi, o pai de Davi. Voltamos. Falamos sobre fé, né? Aquele cego nascente disse: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os mesmos discípulos falou: não incomode mais o mestre. Mestre, ele está gritando atrás de nós, manda ele calar a boca. Lembra que eles mesmos falaram para a mulher cananeia: para de chamar o mestre, dispensa ela. Gente, a vitória está no perseverante. Não dê ouvido do A nem B que tenta tentar você parar. É como você está orando para alguém parar de beber, orando por alguém parar de usar droga, ou por algo
ou um emprego que acha que é impossível para você, e alguém fala, desista, rapaz, já bati tanto na tecla, já botei currículo, eu tenho todos os estudos, fiz curso, eu não consegui, tu vai conseguir. Se você dá ouvido com a pessoa, você perde. Você tem ouvido o Criador do céu, da terra, do mar, que a Bíblia diz lá no livro de Lucas 1,37, o anjo falou para Maria, Maria, para Deus nada é difícil. Quando Maria achava que era impossível dar luz a uma criança e ter relação com homem nenhum. Então o anjo falou, para Deus nada é possível. Quando a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque a dúvida agrada o diabo. Que está lá no livro de Hebreus 11, a fé é um fim fundamento, as coisas que se espera, da própria não se vê. No 6, aquele que crê sabe galardoador do que busca, né? Então pronto. Então a fé provém de Deus nos nossos corações. A dúvida vem de Satanás. Ele é o mestre da dúvida, colocar a dúvida na nossa mente, crer que Deus não existe, que Deus não vai fazer isso, Deus não está nem para você nem para mim. Essa voz vem do diabo, como alguém disse que é do além, é de Satanás, porque ele é o pai da mentira, como diz lá no livro de João 8,44. O diabo é o pai da mentira, nunca se afirmou na verdade. Quando ele fala de mentira, ele fala dele próprio, que é mentiroso e homicida, desde o princípio do mundo. Isso é Satanás, ele é mestre disso aí. Amém? A história da mulher cananeia ensina que devemos ter fé e não desistir, mesmo quando a resposta parece estar distante. O Senhor disse, não dê ouvido à voz do diabo. Crê em Deus, porque Ele é bom e misericordioso. Amém? Eu quero falar agora aqui sobre fé. A fé sobrenatural, moralmente, ou seja, normalmente semelhante a uma pedra bruta. Ela não submete às lapidações do capricho e sentimento humano. Ela não está sujeita às emoções, ela simplesmente age. Assim nos ensina a Bíblia no mistério do Senhor Jesus, quando o cego lhe suplicar ajuda ao Senhor. Esperou o momento certo que a fé deles estava madura. Ele disse, vocês creem que eu posso fazer isto? Diante da resposta afirmativa, o Senhor determinou, seja feito conforme a vossa fé. Imediatamente eles passaram a enxergar. Amém? Lembra que alguém chegasse assim, Senhor, eu posso ver? Ele fala assim, tu crê que pode ver? Crê, Senhor, então veja. Então a fé não depende de Jesus, depende de mim. A fé para você ser curado não depende só de mim, depende de você, você que vai receber. Agora, se tu crê, meu amigo, a minha fé continua com a ti, com a sua, tudo é possível ao que crê. E quando você tem fé, se duvidar, não há diabo que pode impedir a sua vitória. Crê nisso, em nome de Jesus. Sua libertação, uma cura, uma salvação, quebra de maldição, não importa. Jesus, ele se manifestou para te fazer as obras do mal. Amém? Então, é assim. Então, por que Jesus deixou ele criar bem fé no seu coração? Para receber o momento certo. Tá bom? Também, eu estou falando aqui sobre fé, como foi também essa mulher fenícia. Na fé tem muitas pessoas que ganharam vitória pela fé. Lembra do centurião? Que ele disse, só basta a palavra que o meu criado será curado? Jesus se agradou. Nunca vi tão fé igual essa em Israel. O homem falou, Senhor, eu não sou digno de entrar de te convidar para tu entrar debaixo do meu telhado, mas só basta a palavra que meu criado será curado. Olha só, quer dizer, ele ia até Jesus, não foi. Jesus falou, eu vou até a sua casa. Ele falou, não sou digno de entrar debaixo do meu telhado. E era um centurião, tá? Capitão de 100 soldados, tinha condições na época romana. Mas pela humildade, ele falou, eu tenho um soldado à minha disposição em poder. Manda esse vai, ele vem. Faça isso, ele faça. E meu criado está aqui doente, faça isso, ele faça. Jesus falou assim, se agradou, hein? Nunca vi tão fé em Israel como esse homem. Jesus vai, nesse momento ele está curado. Naquela hora mesmo, o garoto foi curado somente uma palavra. Então a palavra de Deus não há barreira, não há distância, não há divisa nem fronteira. Tu pode estar ouvindo no rádio, vendo na televisão, onde for, a palavra de Deus jamais voltará vazia. Creia somente, essa é a palavra. Vamos lá no livro aqui de Isaías, que é para orar mediante a fé das cananeias, que eu sei que você tem fé igual a ela, porque você está esperando a benção até hoje. Vamos agora aqui, no livro de Isaías 55, você vai ler essa palavra comigo aqui. Isaías, um momentinho aqui. Isaías 55. Aqui. Olha como diz a palavra de Isaías, gente. Palavra maravilhosa no livro do profeta Isaías. Homem de fé, hein? 55. Olha lá. Isaías 55. Diz, daqui a pouco eu vou orar por todo mundo.
Você pode colocar peça de roupa, documento, currículo, carteira profissional, um copo com água, creia somente. Mas isso é tudo que crê, né? Jesus disse, tudo que pedir oração, creio que tê-lo-ei ou receberei. Tudo, ele falou tudo. Não importa, você então pensa muito bem o que tu vai pedir. Isaías 55 diz assim a palavra de Deus. Versículo 8 a seguir. Porque os meus pensamentos não são vossos pensamentos, nem vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Fala o povo de Israel, para mim também para você. Porque assim como o céu é mais alto que a terra, assim meus caminhos é mais alto que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais alto que os vossos pensamentos. Versículo 10, aí 55 diz assim: porque assim como a chuva e a neve desce do céu para lá, e não torna, mas rega a terra e faz produzir e brotar, para que dê semente ao semeador e ao pão que come, assim será a palavra que sai da minha boca, disse Deus. Ela não voltará para mim vazia, antes fará que me apraz e prosperará naquilo para quem enviei. Essa é a palavra de Deus, não volta vazia. Mesmo que o diabo tente arrebatar, meu amigo, não volta vazia. Agora creia somente. Sem fé é impossível agradar a Deus. Olha aqui essa palavra. Certa vez Jesus foi caminhando, que ele ia lá para Jerusalém. Ele foi fazer uma limpeza lá, expulsar aqueles que vendiam pomba, gambiarra lá, trocas e trocas, vendas e vendas, lá no templo do Senhor. Jesus pegou um chicote, sacudiu no lombo de muitos e expulsou. Está escrito: minha casa será chamada casa de oração. Estão fazendo em convívio de ladrões? Mas antes que Jesus foi para lá, ele passou num caminho, viu uma figueira. Não tinha nada a não ser folha e disse: nunca mais como alguém fruto de ti. Os discípulos viram: mestre, a figueira do amaldiçoou, secou. Logo não. Jesus foi, amaldiçoou e foi embora. Naquela hora, a figueira não tinha murchado. Quando voltar pela manhã, passar pelo lugar, o discípulo, que era Pedro, Tiago e João, sempre eram os três que seguiam com Jesus para ir para o monte orar. Mestre, a figueira do amaldiçoou secou. Jesus olhou para ele: tenha fé em Deus, assim como foi essa figueira. Se tiver uma fé do tamanho grande de mostarda, pode falar desse monte que passa daqui para o outro lado. Se não duvidar seu coração, tudo pediu, crendo que tê-lo-ei, eu receberei. Não adianta eu orar duvidando. Oh Deus, me dá uma casa. Oh Deus, me dá um carro, um exemplo, né? Oh Deus, me dá uma cura. Depois falar: será que Deus ouviu minha oração? Meu amigo, será? Não é de Deus não. Isso aí é uma fé como fosse a onda do mar, é agitar para um lado para outro, entendeu? Então a fé tem que ser firme e tomar posse. Você tem que falar assim: Deus, obrigado, Senhor, eu estou curado, eu estou abençoada, eu estou liberto, mesmo se não vê. Lembra de Hebreus 11? A fé é um fim fundamento das coisas que se espera, da prova que não se vê. Olhe para Jesus, que é autor e consumador da fé. Não dê ouvido a terceiro, creia somente em Deus e ouça a voz do Espírito Santo. Como diz a palavra: quando ouvir a voz do Espírito Santo, não endurecer o vosso coração. Fala em Romanos, tem essa palavra 8, né? Como um dia o povo de Israel endureceu o seu coração. Voltamos aí. Mas Jesus falou também logo no final: quando orar, tiver alguma queixa ou culpa com alguém, perdoar aquele que te machucou. Porque se tu não perdoar, o vosso Pai que está no céu também não perdoará a vossa ofensa. Ofensa, em outras palavras, orou e não foi recebido as bênçãos, porque é como diz o ditado aí do mundo, né? Nadou, morreu na praia. Orou, pediu, murmurou, duvidou, ou não perdoa, ou libera perdão, guarda mágoa, a oração não sobe o céu. Então perdoa alguém que tenha te ofendido e depois pede a Deus de todo o coração que a sua bênção será respondida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, como foi aquela mulher, meu Deus, se ele foi nisso, ela creu na vitória, ela creu na promessa, Senhor, porque tudo é possível a quem crê. Soberano, eterno Deus, poderoso Pai, o Senhor se manifestou para desfazer as obras do diabo. Espírito de enfermidade, te repreenda agora, sai dessa vida agora, sai desse coração. Deus, as pessoas que ouvem voz, Pai, vê vulto até passando em casa, criança em casa que não dorme, o herê perturba direto, se bate para um lado, bate para o outro, ou essa criança que nasceu, é recém-nascido, e lá para cá bateram o olho grande, as crianças estão passando mal e a mãe está desesperada. Liberta agora. Ou essa mãe, pai, que está gestante, está com o parto preso, Deus, desprende esse parto agora. Toda a obra de bruxaria, olho grande, contra essa gravidez, toda a obra de Satanás contra esse casamento, contra essa família, seja desfeita agora em nome de Jesus. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente ser livre. Deus abençoe as pessoas, meu Pai, que tem vontade de suicidar. Passou pela sua vida, querer tirar a sua vida, ouviu uma voz, tira a sua vida. Não, o diabo é o homicida do princípio do mundo.
Jesus vem para dar vida e vida com abundância. Ouvinte, se pensa isso, não faça mais isso. Fala, meu Deus, que minha mente a partir de hoje será a mente de Cristo. Expulsa agora pensamento de morte. Sai da minha mente, sai do meu subconsciente, sai do meu coração. Todo espírito de morte, sai. Toda depressão, Senhor, a pessoa está com depressão, meu Pai, dá livramento, Pai, em nome de Jesus Cristo. Ou ela sofreu AVC, Pai, um princípio de infarto, dá livramento agora, porque Jesus é médico dos médicos. Se a medicina da terra falhar, Senhor, a do céu jamais falhará. A Senhor abençoa as pessoas, repreenda a insônia, olho grande, a inveja, perturbação, toda hora do maligno, sai! Em nome de Jesus, fala, Senhor Jesus, eu e minha casa estamos livres das amarras do inimigo, do olho grande, da inveja, da doença, da peste e da maldição. Fala, eu e minha casa, a partir de hoje eu profetizo, serviremos ao Senhor. Deus abençoe. Se você está afastado do Evangelho, volta enquanto é tempo. Se você não aceitou Jesus como Salvador de sua vida, está esperando o quê? Olha o sinal do tempo aí, cada dia mais está piorando. Olha aí, a natureza está gemendo, hein? Olha o calor excessivo. A noite está curta, gente. Está vindo rápido demais o dia. É o sinal da vinda de Cristo. É ou não é? Escute bem. Os tempos estão te mostrando que Cristo está às portas, como falou a Bíblia. A Bíblia, a profecia, ela não falhará. O homem ignorante quer que você duvida e não creia nisso. Creia somente que o Senhor está às portas. E tu sabe disso que é verdade. Deus te abençoe em nome de Jesus. Aqui é o pastor Rui. Você aí na TV Poder Divino, se inscreva se você não inscreveu ainda lá, aperte o sininho para você receber notificações, que vai ter culto ao vivo, vai ter pregação, muitas coisas aqui para você, novidade, de madrugada, oração, vai ser bênção, e seu nome vai para o monte comigo, toda segunda-feira, em nome de Jesus. Graça e paz, Jesus te ama, e eu também. Corra para os braços de Cristo enquanto é tempo, amém? Glória a Deus.